Boa noite, Gisele, graça e paz. Olá, Boa noite, tudo bem? tudo, e você? Tá com um filtro estranho isso aqui, peraí. Parece que eu tô careca. Parece não, apareceu seu cabelo mexendo aí. É o É fundo, né, que porque ficou desfocado. eu tinha pedido pro rapaz arrumar meu computador e aí a câmera não estava funcionando. Aí semana passada ele deu uma ajeitada aqui, mas tem alguma coisa estranha nisso aqui. Eu nem sei mexer nesse negócio, viu? Você só entrou, não fez nada? Ficou assim? Eu não fiz nada, não. Estranho. Já entrou É, assim tem direto. alguma coisa aí que ele que tem que ajustar. Eu acho que tem alguma coisa referente a fundo aqui, né? É, o fundo tá desfocado, né? E tá tudo em inglês, não tô entendendo é nada. Vixe, Cadê aqui da câmera? E tá tudo bem? tudo bom, graças a Deus. Tá No bom. zoom aqui para arrumar o fundo é no ícone que tem embaixo, é do lado do microfone no vídeo. Se clicar na setinha Do para lado do cima, microfone é, tem vídeo. tem um vídeo. Ah, Isso. Se clicar na setinha por para cima aí, ó, ah, vê se o seu não tá marcado Blur My Background. tá marcado. Ah, então, se desmarcar Ah, ele vai voltar ao fundo ao normal. agora sim, ó. Agora sim, agora é o É, fundo normal aqui do quarto da minha filha. é, é ele que deixa o fundo estranho. Eita, travou. Tô aqui. Tô respondendo o irmão aqui que tá falando que não conseguiu entrar. Aí tem que como ver. Eita, minimizei. Maximizar. Tem como ver um monte de gente ao mesmo tempo, não tem? Tem sim. É, fica em cima, na parte de cima aí, é, Ah, tem um lugar que tá escrito View. aham. Então, clica no View que ele vai mostrar as opções que tem. Qual que eu tenho que deixar? Deixa eu ver aqui no meu. Hum, Gallery View. Gallery View? Isso. No meu é a segunda opção. Depois que clica Uhum. no View, ele é a segunda opção. Tá. Mas agora só tá aparecendo você. Ah, é porque não entrou mais ninguém. O pessoal vai entrando, ele vai preenchendo. Que tava no primeiro, e no primeiro, conforme eu falava, me via e você aparecia pequenininho em cima. Agora apareceu o Paulo. É, pode voltar pro primeiro então. E esses três primeiros aí você pode testar, ó, clicar e ver qual que é melhor para você. Ah, Graças a paz, meu tudo de irmão, tudo Paulo. bem? Também, tudo bem, graças a Deus. Estão me ouvindo? Sim, Sim, sim. Ah, então tá tudo certo. E vocês estão bem? Bem, graças a Deus. bem também. É, o irmão não tá conseguindo entrar aqui. Pede o ID da reunião. Deixa eu ver aqui para ele. Reuniões. Criar convite. A paz.
Oi, Marisa. Ô, paz. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, Gi? Você também? Paz, Alex. A paz. Bem. Ô, Má, você entrou por qual link? Foi Eu aquele não que eu sei o coloquei que no grupo ou você aconteceu. já tinha? Eu entrei aqui no normal e de repente apareceu uma outra coisa, mas eu fui clicando e entrei. Não sei nem que link, não mudei nada. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas eu consegui entrar. O pessoal Mas não tá conseguindo mudou, tá entrar. diferente. Ah, é? Para mim tá diferente. Sei lá o que deu, só sei que eu tô aqui dentro. Você entrou direto do Paulo ou não? Eu entrei como eu entro sempre. Cliquei ali no Eu entrei site. direto também, só que normalmente quando eu entro, aí aparece uma tela inicial. Esse aqui Agora, entrou é isso direto. aí. Então, eu também. O importante é que a gente está aqui, né? É, O que aconteceu, eu não sei, mas estamos aqui. Por quê, Alex? É porque tem gente que não tá conseguindo entrar no grupo. É, Deixa eu passar isso aqui, ó. eu entrei até mais rápido do que o dia antes. É. Deixa eu ver os anteriores. Quem é que tá tentando entrar e não tá conseguindo? O Newton, Eliane. a Eliene. O que será? Estranho, eu entrei direto pelo link que você postou primeiro aí. Eu também. Eu entrei direto, foi tão rapidinho hoje. O final de vocês aí tá BOB.1 ou tá PWA? O final da URL lá em cima, Paulo. a PWA, sinal de igual 1. Igual a 1, né? Esperar uns 2 minutinhos, se o pessoal não entrar, a gente começa. Ah, o Newton entrou. Boa noite, Newton. Tudo bem? Tá me ouvindo? Sim, sim. Ah, tá. A Eliane entrou também. Boa noite, graça e paz a todos e a todas. Boa Boa noite. noite. Amém. Eu não sei o que aconteceu, Eliane, não estava entrando. Eu Eu não mandei esse estava outro conseguindo link aí. entrar. É estranho, viu? 8h06, vamos começar já. Eu vou fazer uma oração para a gente iniciar. Amém. Senhor Deus, obrigado por mais esse momento com meus irmãos. Que esta aula não seja apenas para ser ouvida, mas seja para ser praticada, seja para transformar as nossas vidas. Então, que seu Espírito Santo esteja conosco mais uma vez para nos conduzir nessa aula. Que o seu Filho Jesus Cristo
seja mais uma vez engrandecido nesse momento que nós vamos ter agora. Eu agradeço e peço essas coisas em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá então. O Newton nunca participou, eu acho que só ele que nunca participou das nossas aulas. Deixa eu arrastar aqui para o lado. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Obrigado. Deixa eu abrir o livro aqui. Isso. Ouvindo muito Então, bem. muito obrigado a todos. Obrigado, Mar. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Para o Newton, que é a primeira aula que ele vai assistir, as nossas aulas vão acontecer todas as terças, às 20 horas. Então, reserve um tempinho aí, por favor. Quem não conseguir assistir alguma aula ao vivo, a gente disponibiliza também. Geralmente é no domingo. E se alguém quiser fazer algum comentário durante a aula, pode ficar à vontade. Eu estou de olho aqui do lado nas conversas, no chat. Mas se eu não ver, pode ligar o microfone e falar. Eu vou dar algumas pausas em alguns momentos, mas não tem um horário certo para vocês questionarem, para vocês falarem algo. Eu quero começar fazendo um acordo com vocês hoje. Por que um acordo? Porque eu darei essa aula hoje, a próxima é outro professor, e na outra semana sou eu novamente. Eu li o conteúdo dessa aula de hoje, e o texto que eu tenho para discorrer com vocês, ele tem 54 páginas. 54 páginas. E o texto da outra aula, sem ser semana que vem, na outra, tem só 20 páginas. Então, o que eu queria fazer com você? Tem uma parte final que a gente deveria falar hoje, que eu quero deixar para falar na outra semana. Porque uma semana 20 páginas, a outra 54, hoje ia ficar muito conteúdo para uma aula só. Então eu resolvi separar esse conteúdo. Além disso, o conteúdo que nós vamos ver na outra aula chama A Humanidade de Deus. E o texto que sobrou, que ficou para outra semana, que eu deixei para outra semana, é a humanização de Deus. Então, são assuntos parecidos. Então, quando a gente for ter essa aula 5, quando a gente for ter a aula 7, eu dou o final dessa 5, junto com a aula 7, já que os temas são parecidos. E para eu não ter que encurtar muito o conteúdo hoje, para a gente conseguir trabalhar o conteúdo com mais tranquilidade. Tudo bem? Ótimo, então. Vocês são demais. Sabia que vocês eram compreensíveis. Vamos lá, então. O tema da aula de hoje é Jesus e Deus. Jesus e Deus, do texto que a gente está utilizando, que é Jesus, a humanização de Deus, do teólogo José Castilho. Esse primeiro tema que eu vou entrar com vocês, eu vou colocando aqui do lado. O nome do texto é esse. Jesus, assombro, surpresa e temor. Esse é o primeiro tema que nós vamos tratar. Então, quando a gente fala das pessoas que estiveram em experiência com Jesus, pessoalmente, aquelas pessoas que estiveram diante de Jesus mesmo, elas experimentaram alguns sentimentos contraditórios. E o Castilho vai falar de 2 sentimentos que no texto, no livro dele, que são fascínio e horror. Por que fascínio e horror? As pessoas que testemunhavam o que Jesus fazia se sentiam atraídas por Jesus, se sentiam admiradas, atônitas, tem alguns textos que dizem, elas ficavam surpresas com os milagres que Jesus fazia. E ao mesmo tempo, tinham algumas que ficavam com certo temor, com um pouco de medo do que ele estava fazendo. Então, o fascínio é no sentido dessa admiração que Jesus desperta em alguns,
E horror é por causa do temor, alguns ficavam com questionamentos que chegavam a ter medo do questionamento, não saber o que fazer. E esse fascínio e horror, ele vem de um conceito clássico de um autor que chama Rudolf Otto, que ele tem um conceito também que chama Mysterium Tremendo. Também vou mandar aqui do lado aqui, ó, quando a gente falar de algumas palavrinhas difíceis. Mysterium Tremendo. Então, esse Mysterium Tremendo é uma expressão em latim que pode ser traduzida como mistério tremendo. Ou de forma mais precisa, assim, no sentido teológico, mistério que causa temor profundo. Então era isso que acontecia com os milagres de Jesus. Mistério porque era algo oculto, sagrado, que passava a compreensão humana. Era difícil de entender. E tremendo porque era aquilo que provocava tremor, reverência, algum medo. Essa expressão, mistério tremendo, é uma expressão muito usada no campo acadêmico, especialmente quando a gente fala desse autor Otto. E ele usa isso para descrever a experiência do sagrado. Porque a experiência do sagrado, ao mesmo tempo que ela atrai, ela também causa temor. E é um temor que não é um medo normal, assim, é um medo comum, mas é um medo mais no sentido de reverência diante de Deus. Não é medo de Deus, é uma reverência. Ou seja, o que Castilho está querendo dizer é que quando alguém encontra Jesus, é impossível ficar indiferente. Impossível. E aqueles homens não ficavam indiferentes também. Porque Jesus, a gente sabe que era homem, mas quando elas olhavam para Jesus, elas não viam apenas um homem comum. E não entendiam direito quem ele era. Se a gente der uma olhada no texto que Jesus acalma a tempestade, vamos abrir a Bíblia, por favor. Marcos 4, para a gente dar uma olhada nesse texto. Quando Jesus acalma a tempestade. Marcos 4. Essa história da tempestade, ela inicia no versículo 35. Mas eu quero ler com vocês só o versículo 41. No versículo 41 diz assim, ó. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus tinha acalmado a tempestade, Jesus já estava caminhando com esses homens, eles já tinham presenciado muitos milagres. Mesmo assim, no final da tempestade aqui, que Jesus acalma, eles dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Ou seja, até os discípulos que estavam mais próximos de Jesus ficavam espantados com o que ele fazia. E não entendiam plenamente quem ele era. Se os discípulos que eram mais próximos tinham essa percepção, imagina as pessoas que eram mais distantes, ou que viam Jesus só no momento da cura. Também despertavam um certo temor de Jesus, um certo espanto em alguns momentos. E esse livro que a gente está estudando, do Castilho, ele também ele
usa outra expressão que nos ajuda a compreender esse Jesus. A expressão, eu vou mandar aqui, é luminoso. Luminoso. Luminoso quer dizer que não é algo racional, que o que está acontecendo não é algo que dá para explicar em sua totalidade. É uma experiência que vai ultrapassar o lado humano. É quando a pessoa está diante do sagrado e ela vê que tem algo maior ali que ela não consegue entender. Porque quando a gente fala em sagrado, em Deus, por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, a gente nunca vai ter a compreensão total de quem é Deus. A gente nunca vai saber todos os feitos de Jesus. Apesar de a gente ter certeza que Jesus era um homem divino, que Jesus era Deus. E a proposta nesse primeiro capítulo não é analisar esse homem divino, esse homem santo, esse Jesus Deus. Mas a ideia é falar sobre a experiência das pessoas que viram Jesus de perto, que viram seus milagres de perto. Então, a nossa ideia inicial é isso, é entender essas pessoas que estavam em volta de Jesus, que conseguiram testemunhar alguns feitos de Jesus. Dito isso, eu quero trazer outro texto para a gente dar uma lida. Esse texto está em Lucas, capítulo 5, versículos 1 ao 11, a gente vai ler. Então, o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Esse nós vamos ler o texto inteiro da passagem. Lucas 5. Vou aguardar um pouquinho. Então, a ideia aqui a ideia inicial é nós analisarmos a resposta dessas pessoas que estavam junto de Jesus, a resposta às ações de Jesus, aos milagres de Jesus. E o texto que a gente vai ler é o texto da pesca maravilhosa, da musiquinha lá do Pedro, Tiago e João no barquinho. Quem tem criança em casa já deve ter ouvido essa música 1 milhão de vezes, igual eu aqui em casa. Mas vamos ler o texto. Lucas 5. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar.
Agora nós vamos ver a reação dos apóstolos que estavam com Jesus. Quando Simão Pedro viu isso, é o versículo 8, prostou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Então, esse texto diz que Jesus entra no barco de Simão e manda Simão lançar as redes, mesmo depois de uma noite sem pesca. Simão obedece e aí isso resulta numa pescaria maravilhosa. Eram tantos peixes que quase afunda os barcos. Com isso, Pedro reconhece que é pecador, quer dizer, Pedro reconhece que é pecador. E todos no barco ficam surpresos, espantados. A cara de espanto deles é tão grande que Jesus fala: Não tenham medo, não tenham medo. No versículo 10. E se a gente pega essas respostas, essas reações dos discípulos e a gente traz para os dias atuais, a gente consegue perceber que muitos cristãos hoje não sentem mais temor quando ouvem falar de um milagre de Jesus. Não se impressionam mais com nenhum feito de Deus. Alguns cristãos passaram a tratar Jesus como algo comum. A pessoa vai ao culto e sai igual. Já vai como se o culto fosse um lugar qualquer, não fosse um lugar de adoração, de aprendizado. Então não tem aquela preocupação de, no meio do culto, enquanto o pastor está pregando, de ficar lá prestando atenção, ouvindo. Alguns saem para ir no banheiro no meio do culto, ou prestam atenção no celular, ou sai da onde está tendo culto mesmo e vai para outro lugar conversar. Essas pessoas ouvem, os milagres, sobre os milagres de Jesus e não tem reação nenhuma. O máximo que tem é alguma emoção ali no momento, alguns, quando o pastor prega de forma muito emocional, mas os demais tratam como algo normal, comum. É a mesma coisa ouvir uma pregação ou assistir um programa de televisão. Para alguns é como se fosse um entretenimento. E a gente sabe que não basta saber sobre Jesus. A gente tem que ser impactado por ele. A gente tem que reagir de forma diferente. Porque essas reações mostram que a gente entendeu quem é Jesus. Que a nossa vida está realmente tendo uma transformação. O Castilho ele vai apontar que nos evangelhos os discípulos não reagiam com normalidade a Jesus. Tem pessoas que hoje em dia que presenciam milagres na vida e nem percebem que foi um milagre, porque não tem reação nenhuma. Não percebem no sentido de não darem o crédito a Jesus. Acontece alguma coisa boa, parece que foi sorte, parece que foi o acaso. E como não assimilam o milagre a Jesus,
eles não sofrem nenhum tipo de reação. Não tem uma maior admiração por Jesus, não tem temor, não tem relacionamento com Jesus. Então, os milagres na vida das pessoas, ou milagre que a pessoa vê na igreja, para alguns gerou puro entretenimento. No entanto, que tem igreja que coloca hoje é o dia do milagre, porque sabe que as pessoas vão lá atrás do milagre, mas é mais para se entreter do que buscar transformação. Eu sei que milagre não é uma coisa ruim, todo mundo quer milagre na vida. Eu quero também, todo mundo quer, todo mundo tem algum ponto da vida que precisa de um milagre de Jesus. Mas o milagre, ele não pode acontecer e deixar o nosso coração intacto da forma que era. O Alex, Oi, Paulo. Pode como que a falar. gente pode diferenciar o temor, a reverência do ter medo? Que elas são muito, para mim, são muito próximas em determinados contextos quando a gente lê o temor. Mas como que a O gente temor, ele está diferencia? mais. O temor, ele está mais relacionado a respeito. A respeito. A gente saber o tamanho que Deus é, reconhecer a nossa pequenez e ter respeito. Então, é o temor baseado no respeito e no tamanho que Deus é. O medo, a base dele já é a ameaça. É porque a gente se sente ameaçado de alguma forma. Igual tem pessoas que têm medo de Deus porque acha que Deus vai te prejudicar. A pessoa não é dizimista em uma igreja e aí colocam na cabeça dela o medo de Deus porque ela não dá o dízimo. Então, esse medo é como se fosse uma acusação, né? Um castigo, você vai ser castigado. A base do medo é castigo. Já a base do medo, do temor de Jesus e de Deus, é baseado na reverência mesmo, no respeito que a gente tem por Deus. Por isso podem até causar uma sensação parecida, mas a ideia é outra quando você age diante de alguém que, que te causa medo mesmo, por alguma ameaça, ou de alguém que te causa temor porque você sabe o tamanho do que ele é, do que ele pode fazer, reverência pelo que ele já fez na sua vida também. Então a diferença entre medo e temor é essa. Deu para compreender? Então, a gente tem que ter esse temor de Deus. A gente não deve ter medo de Deus. Boa, ótima pergunta, Paulo. E as pessoas que não reconhecem os milagres de Jesus da forma que deve ser reconhecida, porque o milagre é para ele mostrar para a gente o tamanho do senhorio de Jesus na nossa vida. Que tem coisas que a gente não consegue fazer. E esse milagre não deve ser apenas para a gente ficar feliz com o que aconteceu também. Porque a gente não está seguindo Jesus pelo que ele faz. A gente está seguindo Jesus por quem ele é, e o que a gente deve buscar é transformação. Transformação para que a gente possa cumprir o que Deus quer que a gente cumpra aqui na Terra. Ficou claro para vocês até o momento? Faz sentido isso? Alguém quer falar alguma coisa?
Tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui vocês. Não, então eu vou continuar. Ó, a gente vai falar desses 3 tópicos agora. Mas primeiro eu vou fazer uma introdução. A gente vai falar de Jesus como imagem de Deus, Jesus como realidade e Jesus como palavra de Deus. Deixa eu só mudar uma coisa aqui. Pronto. Pronto. Então, nós vamos falar sobre imagem de Deus, realidade e palavra de Deus. Mas eu vou fazer uma introdução primeiro e nós entramos na sequência nesses tópicos. E eu vou avisando vocês. Ao longo da história da teologia cristã, um dos maiores problemas que foram aparecendo não foi a negação de Deus, mas foi a distorção da sua imagem. É entender quem realmente é Deus. Porque desde o Antigo Testamento há uma ideia clara que Deus é transcendente, Deus é inalcançável na sua essência, que Deus é algo superior. E diante disso, o ser humano sempre correu o risco de fazer aquilo que a Bíblia mais combate: criar Deus à sua própria imagem, ou seja, a idolatria. Não com esculturas apenas, mas com conceitos, com doutrinas, com seus desejos. Porque quando eu crio um Deus, ao invés da um Deus à minha imagem, ao invés de eu buscar a imagem e semelhança de Deus, esse Deus vai ter os meus desejos, não os desejos de Deus. E quando a pessoa também idolatra algo que não seja Deus, um dos maiores problemas dentro da idolatria é que essa pessoa ela passa a querer ser igual ao seu ídolo. Então, se a pessoa que idolatra um cantor, por exemplo, ela quer ser igual àquele cantor. A pessoa que idolatra um Deus que não existe, ela pega aquele Deus que não existe, aqueles conceitos que vêm com ele, e ela começa a fazer coisas parecidas com esse Deus. E é exatamente nesse ponto que o cristianismo apresenta sua resposta. Deus decidiu se tornar conhecido não por conceitos, não por ideias, mas por uma pessoa, Jesus. Lá em João capítulo 1, versículo 18, João afirma que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho o revelou. Isso significa que Jesus não é só um mensageiro de Deus. Ele é a própria revelação de Deus. E isso gera uma consequência na nossa vida e na vida da igreja. Toda teologia que não passa por Jesus corre o risco de estar errada. Toda interpretação bíblica que não leva em consideração Jesus Cristo, mesmo que bem intencionada, corre o risco de estar muito errada, muito. Porque nós temos alguns textos bíblicos do Antigo Testamento que eram difíceis a explicação naquela época. Imagina agora. E o que Jesus faz com os textos bíblicos?
Ele explica esses textos de forma prática, com a sua vida. E com a sua vida, ele mostra que existe lei, mas também há graça, há poder, mas também tem a cruz, a espiritualidade, mas essa espiritualidade também deve ter transformação. Há amor, mas também há juízo. Há pecado, mas também há perdão. Então Jesus, ele vem para mostrar quem é Deus. A gente pode entender Jesus como a imagem definitiva de Deus. E ao olhar para o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, a gente vê que Jesus é a imagem, é dito que Jesus é a imagem do Deus invisível. E lá ele usa um termo grego que é eikon. Eu vou colocar aqui também. Eikon. Então, quando Paulo, em Colossenses, afirma que Jesus é a imagem do Deus invisível, a palavra que ele usa aí é eikon, que vai muito além de apenas uma representação visual. Se trata de uma cópia perfeita. É uma cópia perfeita, mas é algo concreto daquilo que é invisível. Então, em Jesus, a gente consegue ver o Deus invisível. E isso significa que Jesus, ele não aponta apenas para Deus, mas ele torna Deus visível para nós, em termos existenciais, relacionais, histórico. E essa afirmação de dizer que Jesus torna Deus visível para nós, ela confronta com algumas outras ideias. Se olharmos para a filosofia, ele vai descrever Deus como alguém distante, alguém que não sofre. Nós vamos entrar mais nesse assunto de sofrimento, mas a gente sabe que Deus, quando ele esteve aqui, ele passou por sofrimento. Tem alguns também, né? Alguns que apresentam um Deus religioso, que muitas vezes enfatiza o controle, a punição, a exclusão. No entanto, quando a gente olha para Jesus nos evangelhos, a gente vê algo bem diferente. Jesus se aproxima de pessoas que ninguém, que essas outras interpretações ou, nunca ousariam dizer que um Deus se aproximaria. Por exemplo, Jesus se aproxima dos marginalizados, encosta em leprosos, chora diante da dor, se comove com multidões famintas. Por isso que Jesus é o exemplo de homem ideal para todos. É de homem que eu digo no sentido humano, de humano ideal para todos. Porque o que falta também dentro da religião, às vezes, é essa aproximação dos marginalizados, estar mais próximo dos doentes, assumir o choro, chorar
diante dos outros, se comover quando alguém estiver passando fome. E sempre que a gente encontrar a ideia de um Deus que não se encaixa na vida de Jesus, essa ideia precisa ser questionada. Isso inclui interpretações muito rígidas, interpretações violentas, né? Coisas violentas que são atribuídas que Deus faz hoje em dia. E essas interpretações rígidas, elas afetam o nosso mundo atual. Sempre afetaram e continuam afetando o nosso mundo. Porque tem cristãos que eles olham para a Bíblia, fazem algumas interpretações sem Jesus e acreditam que pode haver uma guerra. Defendem que pode haver guerras. Antigamente, eu via alguns vídeos no Instagram, no YouTube, esses vídeos menores, e aí eu vi alguns vídeos de soldados chegando da guerra, fazendo surpresa para a família, assim, e são, são emocionantes, assim, eu achava bonitos, chega a emocionar. Mas de um tempo para cá, eu olho aqueles vídeos e eu fico pensando assim, ó, esse soldado que voltou para casa, quanto será que ele matou lá na guerra para ele poder estar vivo? É uma coisa alegre para a família, mas quanto? E, e a culpa nem é do soldado, né? Maioria das vezes é um líder que, que entra em guerra com outro país e aí pega o soldado e manda para lá. E aí o soldado tem que fazer o papel dele. Mas, mas esses vídeos, hoje em dia, eu tenho uma reflexão diferente quando eu olho assim. Eu ficava emocionado, feliz. Hoje em dia eu já fico me questionando assim, ó, o que esse soldado fez para defender o país dele? Mas a gente tem cristãos defendendo a guerra. São inocentes mortos, crianças que ficam órfãs quando não são mortos. Mas tem cristãos que acreditam que a guerra é uma saída. Eu não consigo ver a guerra assim uma saída quando eu olho para Jesus. E essas interpretações equivocadas de Deus, sem passar por Jesus, pode legitimar violência religiosa. Deus quer que a gente elimine quem discorda da nossa fé. Mas se a defesa de Deus produz agressão, não tem como falar que ela reflete o caráter de Cristo. No, no Rio de Janeiro tem os traficantes Complexo de Israel, que aceitaram Jesus. Dizem que aceitaram. E aí dizem agora que são cristãos, meio judeus, sei lá, porque é bandeira de Israel, Complexo de Israel. Mas, em alguns locais, eles expulsaram quem era de outra religião. Eles agrediram quem era de outra religião.
Então, eles conheceram um Deus, um Jesus, que não trouxe transformação. Não é o Jesus verdadeiro, porque o Jesus verdadeiro, ele traz transformação. O que é esperado de uma pessoa que é traficante e encontra Jesus? Que ele abandone o tráfico, porque tem transformação. O caráter da pessoa não continua o mesmo. Mas quando a pessoa pega um texto isolado da Bíblia e deixa Jesus em segundo plano, é isso que acontece. A Jaqueline colocou aqui, ó, livro de Viviane Costa. Jaqueline, você quer falar? Traficantes evangélicos. Não. Eu já ouvi falar desse livro, mas não li ainda. Mas não li. Pretendo lê-lo um dia. Meu exemplo se enquadra aqui. Traficantes evangélicos. Soa até estranho, né? Traficantes evangélicos. Como? Ou é traficante, ou é evangélico. Outra É um livro bem situação. interessante, viu? É um É um livro, livro, assim, absurdo. é, de deixar a gente espantado. É espantado. Eles destroem terreiros em todo o complexo de Israel, que é chamado, a bandeira de Israel pendurada, não aceita nenhum outro tipo de religião próximo. E a Viviane Costa, ela relata, né, e tem imagens, tem até alguns vídeos na internet. Quando ela escreveu esse livro, é impressionante. Então, a pessoa pode se dizer que é evangélico, que segue a Jesus nesse contexto. É o que você falou, sem transformação nenhuma. Não tem transformação. Mas o que ela traz de interessante foi um pouco do que você falou, Alex, dessa ideia, dessa, por exemplo, uma ideia de Deus que não é condizente com a vida de Jesus. Ela no livro ela faz o seguinte questionamento: muitas vezes dentro das igrejas a gente fazia uma oração no contexto de uma batalha espiritual, para que o Senhor, por exemplo, tinha terreiros perto da igreja que congregavam e tal, porque o Senhor fechasse o terreiro, porque aquilo não era bênção, era maldição e não sei o quê. Aí ela pega e faz o contraste. E aí agora a gente vê os traficantes fazendo isso. Aí ela começa a questionar o que tipo de Deus essas pessoas estão construindo ou estão cultuando. E trabalha exatamente nessa chave que você falou, né? De que tipo de construção é essa que legitima esse tipo de postura, esse tipo de ação, esse tipo de viver a fé, né? Sim. E é totalmente contrária à vida com Cristo, né? A vida cometendo esses abusos, esses absurdos, apenas porque a pessoa Alex, tem uma fé diferente da nossa. Alex, no Oi, domingo, Gisele. a ministração do Ed na IBAB, falando, teve um trecho que ele falou exatamente sobre isso, sobre esses extremismos. E ele, eu não sei se alguém aí assistiu, mas ele falou exatamente sobre nos Estados Unidos, quando eles vão chamar, né, convocar os homens a servir o exército, eles colocam, eu não me recordo agora o salmo, mas eles têm um salmo que fala sobre as batalhas, sobre Deus estar nas batalhas contra os seus adversários, fazendo-os ganhar, né, as guerras e tal. E aí ele relata exatamente sobre isso, ele fala sobre essas extremidades, né? E tem acho que o líder dessa parte política, da parte do exército dos Estados Unidos, ele tem algumas tatuagens até reivindicando, né, esse extremismo, acho que do Islã, se não me engano, algo assim. E ele fala como que você pode, né, a fala do Ed é bem essa, como que você pode
concordar e achar que isso é servir a Deus, né? Matando crianças, não dando o lugar, não dando a oportunidade de uma criança sobreviver e viver e ter vida, né? Seja ela em qual dos países que for lá que estão em guerra, e na verdade em todos os países, né? Quem acaba sofrendo são exatamente os mais vulneráveis, são as crianças, são, né, as mulheres, tudo. Então, assim, como você vai achar que tem Deus nisso? Mas eles utilizam da Bíblia como base para reivindicar essa situação e convocar os homens a guerrear. Eu também, a hora que você falou desses vídeos, eu achava fantástico. Eu via, né, os pais voltando, as pessoas voltando da guerra, e é comovente. Mas quantas e quantas pessoas morreram para ele voltar para casa, né? Então é forte demais isso. Sim, a Jaqueline colocou algumas informações aí pra gente, ó. Salmo 144, que deve ser o salmo que a Gisele disse, e o ex-secretário de Defesa Peter, isso que eles utilizam, né? Pra gente ver como isso é perigoso. Esse olhar para Deus sem olhar para Jesus, como é perigoso. Como causa um mal no mundo. Além disso, quando a pessoa olha para faz uma leitura bíblica sem olhar para Jesus, ele também pode ver um Deus como um juiz que não tem misericórdia. Um Deus que só condena. Parece que não tem espaço para perdão. É inferno, Ó, inferno, 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 só inferno. vou falar até aqui, o que você está falando é exatamente isso. Ele usa o Salmo 144, de 1 a 2. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que treina minhas mãos para a guerra e meus dedos para a batalha. Ele é meu amor constante e minha fortaleza, o meu baluarte e meu libertador. Aí ele fala que é para invocar a proteção e vitória divina para as forças dos Estados Unidos. Nossa. É Faz cruel, uma, né? faz uma salada aí, né? Pega um Eu pedaço da Bíblia até, eu junto com os até Estados Unidos. deixei essa pregação do Ed Domingo, eu até anotei, porque eu falei assim, não é possível, que eu não sabia. Eles fazem. Eles se sentem, né? O povo de Deus, Estados Unidos, se sentem exclusivo, assim, os escolhidos de Deus, e só eles. Então o resto do mundo pode desabar. Eu falo Estados Unidos, mas são alguns grupos, né? Não é todo o povo. Principalmente os líderes, alguns líderes. Então, também tem. Obrigado, viu, Jaque, Gisele, Paulo. Então, também tem esse. Deus é como um juiz sem misericórdia, né? Que não perdoa pecado de ninguém. E ao olhar para Jesus, a gente vê um Deus perdoador, que quebranta corações, que para perdoar até confronta hipocrisia, igual no caso da mulher em adultério. Justiça, então, em Jesus, ela nunca vem separada de graça e restauração. Além disso, tem outro item aqui, que a gente já falou também, que a pessoa pode entender Deus como um Deus que exclui alguns grupos. E aí não precisa nem ser grupos de outra religião. Pode ser o seu vizinho, que você não vai com a cara dele. Pode ser o morador de rua, morador em situação de rua. Pode ser aquele que está distante de você de alguma forma.
pode ser aquele que é homossexual. E essa exclusão, quem faz somos nós, são as pessoas. Alguém pode falar, mas homossexual e querer entrar em texto bíblico. A questão não é essa. A questão é: Jesus chama as pessoas para a mesa? O que as pessoas precisam para sentar à mesa? É a gente que escolhe? Sou eu que escolho? A mesa é de quem? É de Jesus. Mas tem pessoas. E aí, ó, eu trabalhei com um cristão que, se ele não gostasse da pessoa, se ele não fosse com a cara da pessoa de qualquer jeito, aquela pessoa para ele não tinha nem salvação, era inferno direto. Ele que não ia evangelizar e nem ninguém. Então, quando a pessoa exclui certos grupos e que ele entende que isso vem de Deus, esses grupos é direto para perdição. Não tem salvação. Ademais, temos também o Deus que é visto como se fosse uma escada para o sucesso pessoal, para a prosperidade. Então, esse Deus não vai fazer com que você nunca sofra. Esse Deus vai te tornar próspero. E sinal de prosperidade é sinal de uma vida abençoada. Esse é o discurso. Mas não o discurso de Jesus. Então, o ponto central de Castilho é que a gente não pode falar de Deus sem passar por Jesus. A gente não pode querer entender quem é Deus sem olhar para Jesus. Jesus, ele se mostra claramente, ele mostra Deus claramente na Bíblia. E ainda assim, tem cristãos que acreditam em um Deus que não se parece com Jesus. Preferem escolher um Deus diferente de Jesus. Preferem pegar versículos isolados e fazer interpretações que ocasionam essas situações que a gente discorreu agora. E esse tipo de interpretação que mostra um Deus que não é Deus, é, elas esquecem a centralidade em Cristo. Uma pregação, uma teologia cristã, ela tem que apontar para Cristo. E tem pregação, tem teologia apontando para sucesso, para dinheiro, para qualquer coisa. Menos para o senhorio de Jesus. Falar de Jesus, prometer coisas em nome de Jesus, não é apontar para Jesus. Não é mostrar que Jesus é o Senhor. E isso gera uma fé errada das pessoas. Totalmente distorcida na sua essência. Esse foi o tópico, então, de Jesus como imagem definitiva de Deus. Eu vou continuar. O Alex, Próximo. Oi. Alex, posso falar uma coisa? É, Sim, oi, sim, claro. quando os discípulos indagam assim para Jesus, mostra-nos o Pai, né? Jesus é bem claro, quem vê a mim, vê o Pai, né? Então, não dá Sim, para ver o Pai se não olhar para ele primeiro. sim, exatamente. Boa colocação.
Por isso que tem muita gente vendo um Deus da forma que não é Deus, né? Não estão olhando para Jesus da forma que deve ser olhado. Isso tem muito a ver com o nosso próximo tópico aqui, porque Jesus, ele revela quem é Deus, mas ele nos revela quem é Deus vivendo a realidade de Deus. Na maioria das religiões, e em alguma igreja que tem algum Deus, e em algumas igrejas evangélicas também, Deus é associado a poder, controle, uma distância enorme do ser humano. E aí, em Jesus, Deus se revela o oposto. É um Deus que serve, é um Deus próximo, é um Deus que escolheu ser vulnerável. Ele não é um Deus fraco, ele não é mas ele escolheu se esvaziar, igual a gente lê no texto de Filipenses, capítulo 2. Ele escolheu a forma se esvaziar para que ele pudesse ter os mesmos sentimentos que a gente tem. Ele não se apegou à posição dele como Deus, mas ele veio para a terra e foi humilhado, se submeteu até a morte. Isso significa que o modo que Jesus vive é mais revelador do que qualquer livro, de qualquer sistema, de qualquer estudo. A vida de Jesus é o que nós temos de mais revelador sobre Deus, porque ele mostra as escolhas que Deus faria, as relações com as pessoas da forma que Deus faria, as ações. Então ele mostra tudo. Quando Jesus cura no sábado, ele está dizendo que o ser humano é mais importante que a lei. Quando ele come com pecadores, ele está mostrando que ele é um Deus com pecadores. Quando ele come com pecadores, ele está mostrando que ele é um Deus que não exclui as pessoas. Deus até perdoa os seus perseguidores. Ou seja, ele não trabalha nessa lógica da vingança que outros deuses têm, com D minúsculo, ou com um Deus mal interpretado. Então, a fé cristã não é algo só conceitual, é algo prático. Para Jesus não bastou afirmar quem era Deus. Ele escolheu viver de acordo com essa revelação. Além disso, a gente vê Jesus também como palavra de Deus. Quando a gente olha para o Evangelho de João, lá no capítulo 1, tem a afirmação que o Verbo se fez carne. Ou seja, a palavra não é apenas falada, ela se torna uma pessoa. E a palavra de Jesus não é algo neutro, quando a gente olha nos evangelhos. Quando Jesus fala, algo acontece. E algo grande. Doentes são curados, aqueles que viviam oprimidos, que eram marginalizados, são reintroduzidos à sociedade, voltam à sociedade, as vidas são transformadas. Então, a palavra de Jesus, ela carrega autoridade porque ela está unida à sua identidade. E o Castilho, ele vai falar que a palavra, dentro do cristianismo, muitas vezes foi reduzida só a um conteúdo simples, algo apenas a ser estudado. Mas quando a gente fala de Jesus, a palavra se torna em algo transformador,
Tem um evento por trás daquilo que acontece. Por isso que a gente pode conhecer muito a Bíblia e ainda assim não conhecer Jesus. Porque a pessoa pode ler a Bíblia como um livro qualquer. Ainda que existem relatos de ateus que foram ler a Bíblia para criticá-la e foram transformadas só na leitura da Bíblia. Mas quando a gente fala de ler o texto bíblico e não ter a transformação real, um exemplo clássico disso são os fariseus. Eles não tinham o texto do Novo Testamento, que a gente tem, mas eles dominavam as escrituras, eles presenciaram Jesus, e mesmo assim eles escolheram não crer em Jesus. Escolheram não ter a transformação de vida que Jesus propõe. E para quem frequenta alguma igreja, ou não, deixa eu começar de novo. Para quem é cristão, tem pessoas que para quem é cristão, o maior problema não é não conhecer Deus, é pensar que conhece. A pessoa pensa que conhece a Deus, mas na verdade ele segue uma imagem que não parece com Jesus. Eu vou contar uma historinha rápida, eu não sei se eu já contei aqui, mas quando tinha aula presencial eu lembro que eu já contei lá. Então quem estava lá, no dia que eu contei, eu acho que a Marisa estava, me perdoe que eu vou contar de novo. Eu lembrei dela agora. Eu tenho um filho que ele tem 16 anos agora. Mas quando ele tinha 2 aninhos, ou era 3, eu não era cristão ainda. Ele gostava muito de uns bonequinhos, de uns palhacinhos, Patati e Patatá. Acho que todo mundo já ouviu falar desses palhacinhos. E ele queria um bonequinho do Patati e Patatá. Eu fui na loja para ver o preço do boneco na época. Hoje em dia deve ser uns 150, R$ 200 esse bonequinho que ele queria. É um de pelúcia grande assim. Assim, ó. Falei, não vou comprar, pagar os R$ 200. Na época eu não lembro quanto era, mas devia ser algo que represente o mesmo valor naquela época. Falei, não vou pagar R$ 200 num bonequinho do espalhacinho aí. Era até bonitinho, mas falei, não vou comprar. Eu estava passando no centro de Carapicuíba, em frente a um camelô, e o que que eu acho pendurado? Um palhacinho do Patati Patatá fake. Eu falei, achei. Eu tô falando do Patati Patatá, mas são dois, né? Tinha uns dois lá. E aí eu pensei, vou fazer a surpresa pra ele. Eu precisava ir no centro de Carapicuíba no outro dia. Falei, vou trazê-lo. E aí eu vou mostrar o boneco pra ele. Não vou nem comprar e levar pra casa. Aí fiz isso, cheguei. Aí eu cheguei com ele no colo, né? Acho que ele tinha 2 aninhos. Eu com ele no colo assim, ó. Eu parei do lado do boneco. Pra ele ver e já falar, né? Que ele queria. Aí ele olhava o boneco assim e não falava nada. Aí eu dei uma volta, fui pro outro lado, nada. Voltei, nada. Aí eu peguei e falei assim, ó. Ô, Leozinho, olha o que tem aqui, ó. Você sabe quem é? Aí ele olhou assim e falou: é um uau-uau? Aí que eu percebi, era um cachorro pintado com a cara de palhaço. Não tinha nada a ver com os palhacinhos. Era um cachorro. Eu não tinha percebido. Ai, ai, ai. E tem gente que tá seguindo Deus aí, é outra coisa. Não percebeu também. Da mesma forma que eu não percebi que o Patatila era um cachorro pintado. Só que. E ele percebeu, ele falou: uau, eu nem comprei, né? Fui embora. Mas tem gente seguindo Deus dessa forma aí. Tá seguindo outra coisa e tem certeza que é Deus e não é. Mas
essas pessoas que estão seguindo, né, outro Deus aí, outra coisa que não é Deus, a gente tem que tomar cuidado também de repente, se for conversar com essas pessoas, de a gente sempre lembrar de orientá-los sempre com amor. Não querer dar uma de arrogante também, que é o conhecedor de tudo. Porque é assim, ó, a pessoa se converteu, às vezes, numa igreja que ensina tudo errado. Foi lá que ela conheceu Jesus. Ela vai dançar conforme a música. Se Jesus, se Jesus estiver indo para o lado direito e, e o pastor apontar para o lado esquerdo, a pessoa vai para o lado esquerdo. E ela vai pensando que está seguindo Jesus. E às vezes, na verdade, ela pode estar cada vez mais distante. Por isso que tem momentos na vida que até a gente precisa parar e olhar, pensar, né? Será que eu estou seguindo Jesus mesmo? Será que o que eu estou fazendo é digno de um seguidor de Jesus? Eu me converti em uma igreja, eu não vou falar o nome, mas era uma igreja neopentecostal que fazia algumas coisas estranhas. E aí me converti nessa igreja. Aquela alegria. Só que a igreja tinha umas coisas estranhas lá que eles faziam. Eu fiquei 1 ano nessa igreja, meu primeiro ano. Eu não estudava teologia. A partir do segundo ano eu fui estudar teologia. Até eu começar a estudar teologia, aquela igreja para mim era o mundo perfeito. Era o mundo perfeito. Para mim, aquilo ali era Jesus, aquilo ali era Deus. E na verdade eles estavam distantes de Jesus. Estavam distantes de Deus. E quando eu fui estudar teologia, eu percebi isso. Eles falavam de prosperidade. Eu achava que era normal aquela questão de prosperidade também. Porque assim, se a pessoa se converte, ela só conhece aquela igreja, na minha cabeça todas as igrejas eram iguais. Eu não sabia que o povo de igreja era meio doido, assim. Que você vai em uma de um jeito, você vai em outro, vai de outro, você vai. Para mim era tudo igual. Sabia que tinha esse monte de diferença aí. Então, para mim, aquilo era o certo. Mas quando eu comecei a estudar teologia, eu vi que a igreja não estava muito certa. Por isso que a gente tem que ter paciência com essas pessoas que às vezes estão numa igreja aí que não é tão certa. Tem que ter paciência ao falar. Não tem que criticar. Tem um primo meu que ele não era evangélico. A minha família, quando eu me converti, 90% era tudo evangélico já. Eu era a maçã podre. Aí só que tem outro meu primo que também não se converteu ainda. Esse meu outro primo teve um tempo que ele começou em uma igreja. E aí eu acho que ele pensou da mesma forma que eu. Igreja de crente é igreja de crente. E aí ele foi numa igreja que era muito forte essa questão de prosperidade também. O que ele fez muito alegre? Ele tirou uma foto dentro da igreja com um envelopinho de oferta na mão e mandou no grupo da minha família. E aí, vocês imaginam o que aconteceu, né? Com o povo que tinha lá de igreja. Quase colocaram ele na cruz. Quase, quase. Resultado, ele saiu, parou de ir nessa igreja e não foi em mais nenhuma. E não quer saber de igreja. Então, a gente também tem que ter discernimento, né, para falar com as pessoas. Tem que ter paciência. A gente erra em diversas coisas e às vezes quando o irmão erra em algo, a gente quer ser aquela pessoa que estava em volta da mulher adúltera ali, quer começar a tirar pedra rápido. É, vocês já passaram por isso? Vocês já chegaram aí numa igreja assim, que vocês acharam que era tudo legal, e aí uma hora deu um estralo e você falou, ixi, não é legal não. Eu tenho que partir, viu? Eu tenho que partir. Já aconteceu com alguém de vocês? Ô, Alex, boa Roberto, noite, tudo bem? boa noite. Eu Tudo. eu fui 12 anos. Na verdade, não, acho que mais. 12 foi na última, né? E eu
sempre li muito a Bíblia. Eu tenho 50 anos, vou fazer 50 anos. E assim, eu li a Bíblia 6 vezes. Assim, eu li a Bíblia 6 vezes. A Bíblia em 2 anos, li a Bíblia 3 vezes em 100 dias, que era um programa que a gente fazia. Eu tenho muitas anotações, muitas, assim, muitas, muitas, muitas. Mas eu sinto que eu não sei nada, assim. Porque quando alguém fala para mim, nossa, mas aqui na Bíblia tá falando isso. Ai, é tão simples. Nossa, isso aqui tá aqui. E não foi assim, entendeu? Então, quando eu falo que eu estou descobrindo um novo evangelho, uma outra forma da leitura, sabe assim? Eu estou tirando muitas coisas do que aprendi, porque as igrejas, elas leem de uma forma com viés da, da, da prosperidade. Não era nem tanto o meu caso, dessa igreja que eu fui durante 12 anos, mas da questão do evangelho triunfalista, da forma como você lê a palavra de forma triunfalista. Então, coisas muito simples, assim, que hoje eu aprendo com vocês, no curso, na palavra, no culto com o pastor, sabe assim, com cada um de vocês que é professor, para mim é como se eu estivesse aprendendo a andar. Eu já passei por um momento de que eu achava que lendo a Bíblia, a gente está lendo o livro, né? É o segundo, acho que é o terceiro, eu acho, terceiro curso que eu estou fazendo com vocês. Eu vou fazer 1 ano que eu estou na igreja. Então, as minhas anotações que eu faço depois da aula, ou no sábado que eu tô livre, eu entro de novo na aula de vocês, eu anoto, sabe assim? É como se eu estivesse aprendendo a caminhar. E eu já estive no lugar, nesse novo conhecimento, de que eu ficava julgando as pessoas que permaneceram na igreja que estavam, ou que estão nesse lugar. Mas cada dia que passa, nesse período que eu tô na IBQ, na Kombi, que vai fazer 1 ano, eu me despi disso, assim, sabe? Eu olho para eles e eu não sei se eu tô sendo sincera aqui, tá? Eu olho às vezes com um olhar misericordioso, porque eu já tive nesse lugar, né? Então, eu entendo exatamente, assim, o que é. E antes eu entrava numa discussão com meu pai, né, com outras pessoas, e é perca de tempo. Sim. O importante é isso, a gente sempre lembrar, né? Do que a gente passou, que a gente já teve naquele momento que não era o adequado, e trazer isso para que a gente não, não, não cometa os mesmos erros novamente. E sobre o aprendizado, você está aprendendo, eu estou aprendendo. A Bíblia é um aprendizado constante. Quem afirma que a Bíblia é um livro fácil de interpretar, ou ele é muito inteligente, porque eu não vejo essa facilidade toda, não. Eu também já li várias vezes. Eu gosto muito desses planos de leitura, geralmente leio por eles, porque sem plano eu me perco. Eu estou até em um plano, eu não sei quantas vezes eu li, mas eu estou num plano esse ano, para ler ela em 1 ano, mas eu quero ver se eu consigo antecipar. É, E é isso, a gente aprende, a gente ensina, o pouquinho que a gente aprende, a gente ensina um pouquinho, quando a gente aprende mais, a gente ensina mais, e é uma troca. Não tem ninguém que saiba tudo ou que não precise estudar mais, ou que não precise ler mais a Bíblia. A leitura da Bíblia eu acho que caminha junto com a nossa busca pela santidade, que é algo que a gente vai fazer para a vida toda aí, o estudo também.
Tinha um professor que eu tive de teologia que ele falava que o maior problema de quem estuda a Bíblia é saber que ele já sabe tudo. Hum. É saber, não, é achar que ele já sabe tudo. Porque a partir do momento que ele acredita que ele já sabe tudo, ele para de estudar. E a Alex, Bíblia é um livro vivo. Oi, Marise, pode falar. então, a Bíblia a gente lê, eu já li também mais de uma vez a Bíblia, depois eu pego, já li aqui na ordem cronológica, né? Mas assim, a gente lê sim, mas o que a gente mais aprende lendo a Bíblia, vivendo, sabe? É, viver daquele, do jeito que ninguém é santo, né? Eu não sou santa, eu sou pecadora, eu sou pequena, mas a gente aprende por isso que a igreja é bom, porque é uma comunhão, e esses cursos a gente vai aprendendo mais ainda. Então a gente vai vivendo, vai aprendendo, né? E fazendo, tentando fazer o que é certo, o que a gente, né, o que agrada a Jesus, vendo a vida de Jesus, como ele viveu, tudo isso a gente aprende a Bíblia assim, né? No dia a dia, criando os nossos filhos, a gente aprende também se eles estão dando trabalho ou não, mas a gente aprende também. Na nossas lutas com a pessoa doente, a gente aprende também. Olha, é uma coisa assim que não dá para explicar, sabe? Mas a gente está sempre aprendendo, eu sempre falo, até eu morrer ainda vou aprender ainda, até morrer, porque você só aprende muito mesmo, viu? Eu tive experiência com a minha avó, ela assim, às vezes a gente não pode nem julgar, porque esse povo antigamente, eles são criados assim, na idolatria, assim, adorando santos, essas coisas, né? Adorando mesmo, é idólatra mesmo. Minha avó era muito idólatra. Tinha uma capela no quarto dela, eu tinha até medo de passar lá de tanta imagem que tinha lá na capela. Eu acendia a vela todo dia, sabe? Eu era pequena, eu tinha medo daquelas estátuas lá, mas eu passava lá, ela gostava muito. Uma tia minha já tinha 17 anos, ela ficou muito doente. Naquela época não tinha um hospital na cidade do interior, eu era pequena, e ela acabou morrendo. Depois descobriram que era apendicite. E antes dessa moça morrer, minha avó ficou desesperada. E ela pegou todos os santos, pôs em volta da cama, lá no colchão que a minha tia estava, e ficava rezando. E meu avô já tinha se convertido, meu avô Davi. Alguém que está a NET conheceu, a Si conheceu ele, muita gente conheceu, ele foi professor de lá dos homens. Ele já tinha convertido, mas ela não. E ele cantava hino, reunia as crianças, tinha 10 filhos, cantava hino, ela ficava tampando o ouvido, porque o Espírito Santo estava falando no coração dela, mas ela não queria saber, sabe? Não queria largar as imagens. E ela pôs as imagens lá e minha tia acabou morrendo. E ela ficou com tanta raiva porque ela pôs as imagens e não fizeram nada. Ela jogou todas as imagens fora e converteu aquele dia que a minha tia morreu. A gente tem essa experiência, foi uma coisa assim, uma coisa doida, sabe? Travou para vocês? Ela Ah, travou, já voltou. tem umas semanas já que ela tá com problema Travou. na internet dela. Acho que caiu, né? Ficou preto aqui. Eu achei interessante esses testemunhos, mas eu lembro uma vez que a minha filha, ela tinha 3 anos, ela viu era dia de Aparecida, e ela viu na televisão os romeiros. E aí ela pegou e falou assim, mamãe, ela falava ainda Papai do Céu é tão bom, né? Eu falei assim, mas por que você está falando isso? Eu falei assim, porque olha esse povo, eles estão tudo lá falando com a santa, mas é Deus que está fazendo, mas eles deixam ele acreditar que é ela, né, papai? Eu achei aquilo tão incrível. Que, como você falou, você se converteu numa igreja que não tinha muito nada a ver assim com Jesus que você conhece hoje. Mas mesmo assim, você se converteu lá. Não é Sim. lindo isso? Então, Deus ele usa os mistérios de Deus, né, que a gente não consegue entender, que ele vai trazendo o seu povo, né? Porque o ruim de a gente ir para acreditar em algumas coisas ruins
esse, como a Marise falou, do testemunho, né? Porque muitas vezes a gente afasta muita gente. Eu mesmo fiquei mais de 40 anos fora da igreja por causa do mau testemunho nessa igreja que eu estou aqui hoje, né? Então, assim, me afastou, eu também não queria saber, né? E eu também achava que toda igreja era igual, né? Que era tudo igual. E aí você vai se decepcionando, né? E Deus tem esse carinho com a gente de esperar a gente amadurecer, né? Uns demora muito, outros demora pouco, mas eu acho que a maior lição assim que eu estou ouvindo você falar, encantada, inclusive, porque a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não tem muito tempo e a gente pode perder vidas enquanto isso, né? Quanta gente está morrendo sem conhecer Jesus e às vezes por causa de um mau testemunho nosso, né? De aprender a Sim. falar coisas erradas, julgar, afastar pessoas, né? É, com certeza devo ter feito muita besteira, falando, acreditando nesse Deus punitivo, ou o Deus que só traz prosperidade quando não te agrada, você quer fazer permuta com Deus, né? Então, tudo isso, né? Porque quando as pessoas se frustram, é aí que elas vão embora, né? Então, se a Sim. gente está perto com um pouquinho de conhecimento dessa palavra, você vai ajudar seu irmão, né? Se fortalecer, olha, vamos passar junto, né? O silêncio do Senhor, como a gente costuma falar, é difícil, é doloroso. Mas se você tem pessoas, né, que bons testemunhos, você caminha, né? Mas eu acho muito interessante. Eu nunca esqueci isso que a minha filha falou, que Deus é bom e deixa até, atende, acredita, porque ela percebeu aquilo do nada. Assim, e ela era muito pequenininha. Desculpa aí, gente, eu tô com um fio com mau contato aqui, toda hora para e eu não consigo falar, por isso que eu parei no meio da conversa. Agora, eu não tô nem falando muito por causa disso, que toda Não, não hora tem tá me nada dando. não, Márcio. Eu Você tenho estava que falando da trocar. conversão. Eu tenho que trocar isso aqui. Tá. Então, Mas deu para entender sim, viu? Muito obrigado, então. tá? Então, uma coisa que o Castilho fala pra gente também, que a gente tem que deixar Deus ser Deus. Estranho, né? Deixar Deus ser Deus. O que é deixar Deus ser Deus? Significa abandonar as nossas tentativas de controlar quem é Deus, de definir o que Deus pode fazer, limitar, falar, ó, por exemplo, igual ai, não queria usar a palavra rivalidade. Tem o entendimento, tem as ideias diferentes, né, dos arminianos e dos calvinistas. E quando a gente olha para a Bíblia, tem justificativa para o arminiano, em alguns versículos, e tem justificativa para os calvinistas, em algum versículo. Para quem não sabe o são arminianos e calvinistas, são linhas de pensamento dentro da teologia. E aí, essas linhas de pensamento, elas interpretam alguns textos de forma diferente. E aquele que é calvinista, ele entende que Deus trabalha de uma forma. O que é o arminiano, ele entende que Deus trabalha de outra forma. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que Deus trabalha de duas formas. Por que eu estou falando isso? Porque deixar Deus ser Deus pode ser, no meu entendimento, a gente não abraçar uma ideia com tanta força que a gente limita Deus. A gente fala, Deus só pode agir dessa forma, porque eu acredito nesse lado aqui, ó. Ah, não, desse jeito aqui Deus não age. Deus só age desse. E Deus é livre para agir da forma que ele quiser, com quem ele quiser. E algumas vezes, sem perceber, algumas pessoas constroem uma imagem de Deus baseada nas expectativas dela, baseada nos medos que são colocados, baseado nos interesses, na ganância. A ganância é um pecado e tem gente que, baseado na ganância, constrói quem é Deus.
E a pessoa cria um Deus que se encaixa no que ela quer. Um Deus que tem que resolver todos os problemas dela. Um Deus que tem que proteger ela 24 horas por dia de tudo, não pode acontecer nada errado. Um Deus que sempre vai recompensar ela. Um Deus que vai concordar com as ideias dela. Não é ela que concorda com as ideias de Deus, é Deus que tem que concordar com as ideias dela. É claro que isso é tudo dentro da cabeça da pessoa, né? Porque é impossível uma pessoa fazer com que Deus não haja da forma que ele tem que agir. Mas dentro da cabeça da pessoa, ela limita Deus. Só dentro da cabeça dela. E Jesus, ele desconstrói essas ideias também. Na prática, então, deixar Deus ser Deus é olhar para Jesus. Olhar para Jesus e dizer, é assim que Deus é? Então é assim que eu preciso ser, é assim que eu preciso enxergar o meu próximo, é assim que eu preciso crer, é assim que eu preciso viver, é assim que eu preciso obedecer. Eu olho para Jesus, eu vejo como é Deus, e aí eu entendo como deve ser a minha vida. E Jesus é aquele que redefine a ideia de Deus, de sagrado, para alguns. Porque ele tira Deus de um lugar que era totalmente religioso e ele traz Deus para a vida real. É isso que a Marisa falou. O nosso aprendizado da Bíblia deve ser no dia a dia. A gente lê e coloca em prática, na relação com as pessoas. Tem alguns que associam Deus a lugares específicos. Deus só está dentro da igreja. Então, tem que quase morar dentro da igreja. Deus só me ouve se eu cumprir algumas práticas. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê que a lógica é outra. Deus está na vida de cada pessoa. Ele, Deus não se afasta dos pecadores. Inclusive, é através do Espírito Santo que a gente entende que a gente é pecador. Então, sem Deus, não teria como a gente nem compreender o que é o pecado e o tamanho do pecado da nossa vida. O tamanho do estrago que o pecado faz na nossa vida e faz no mundo. Jesus que mostra que Deus não tem um lugar exclusivo, um horário exclusivo. Então, o sagrado ele atravessa as portas da igreja. Ele está em todos os lugares. Isso não significa que o culto perde valor também. Mas significa que Jesus não pode ser desconectado da prática, da parte prática. E da prática da vida, não só da prática religiosa. Se a gente compreende que Deus mora dentro da igreja e só fica lá, a gente começa a ter práticas só religiosas. Não que as práticas religiosas sejam erradas. Orar é uma prática religiosa, ler a Bíblia é outra prática religiosa. Mas a gente tem que viver, tem que mostrar o Jesus na nossa vida aqui no mundo. Jesus não está onde não há entrega, onde há presença real. E ele está presente o tempo todo. Jesus também não nos mostra que é possível o sofrimento, que o sofrimento vai acontecer, que ele sofreu, que
Jesus não viveu protegido, pelo contrário, os locais que Jesus foi, ele foi confrontado, ele confrontou, ele se aproximou de gente que tinha rejeição, que era rejeitado pelo povo, como publicano. Ele enfrentou injustiça. Então Jesus ele experimentou um sofrimento profundo na sua vida. Ele pôde sentir o que é sofrimento. Ele não escolheu apenas os momentos perfeitos, organizados, felizes. Por quê? Porque Jesus entrou na vida. E a vida é assim, é turbulenta. Uma hora as coisas estão aqui em cima, outra hora estão no meio, outra hora desmorona, e aí a gente melhora de novo. Mas Jesus é aquele que nos mostra que tem uma luz no fim do túnel. A gente tem um porquê de continuar vivendo com Deus. A Bíblia não promete uma vida sem dor, mas ela promete algo muito maior. Deus com cada um de nós, em cada momento da nossa vida. Ele estava com você no começo da sua vida, ainda que você não tenha nascido numa família evangélica, ele estava com você. Ele está hoje e ele vai continuar até o fim. Então, essa é a maior bênção que a gente pode ter de Jesus, além da salvação. Ele está presente com a gente em todos os momentos. É isso. Alguém quer falar alguma coisa? E tem gente Tá todo fora da mundo com sua sono? aula, viu? Que pena. Depois eles Você viu? assistem. Eu espero. É. Deixa eu ver aqui se tem alguém dormindo, ó. Se estiver dormindo, ó, eu vou, eu vou falar pro pastor, vou ligar pro pastor de vocês. Não, tem ninguém dormindo, não. Pessoal, então Deus abençoe vocês. Foi muito bom, gostei muito dos relatos que nós tivemos hoje, todos que contribuíram. Eu quero tirar uma foto. Se alguém tiver alguma coisa para falar, pode falar enquanto eu tô tentando colocar todo mundo junto aqui para tirar uma foto, que toda vez eu esqueço. Da última vez eu dei tchau, aí o pessoal começou a sair e alguém falou a foto. Então dessa vez eu não vou esquecer. Deixa eu ver se tá todo mundo aparecendo aqui. Tá. O Edson tá escondidinho ali, mas eu consigo ó, ver a foto dele. O Newton também tá escondido. Ó, eu vou tirar a foto agora. Se preparem. As mulheres já se arrumaram aí? Porque o homem é de qualquer jeito. Do jeito que eu tô, vai. Homem é assim, do jeito que tá, vai. Então vamos lá. Que foi. Pronto. Meus irmãos e minhas irmãs, então, muito obrigado por me ouvirem. Muito obrigado hein, por essa caminhada aí de terça-feira conosco. Muito obrigado aqueles que tem aqueles que são mais próximos também, que vão na igreja, mas os que não vão na mesma igreja que eu. Obrigado. É um momento muito importante para mim quando eu estou com vocês. Eu aprendo muito. As experiências que vocês trazem também são maravilhosas. Mas que Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. Forte abraço. E até daqui 2 semanas comigo, para a gente continuar aquele assunto. Mas semana que vem tem outro professor. Estejam aqui também. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Alex. Tchau, Alex. boa noite. Tchau, Tchau, gente. pessoal. Obrigada. Também.